Outro dia eu vi um comentário no Twitter de uma pessoa perguntando por que a imprensa falava tanto numa candidatura de Sérgio Moro, como se tivesse uma espécie de uma torcida. Bom, no diagnóstico de hoje, eu vou explicar por que uma eventual candidatura de Sérgio Moro é tão importante para o jogo político do ano que vem. Uma candidatura para o Palácio do Planalto, claro. Vou analisar também quais são os riscos que o Moro corre nisso, quais são as chances e por que Jair Bolsonaro tem que ter medo dessa candidatura. Vamos lá? Hoje, Sérgio Moro é meio que um ame e odeio. Você tem gente que ainda admira o ex-juiz e ex-ministro pelos feitos na Lava Jato. Os feitos do governo Bolsonaro não dá pra gente lembrar porque não houve. E há os que odeiam o ex-juiz, dizendo que ele perseguiu Lula, que ele perseguiu a esquerda, que ele usou métodos criminosos no comando da Lava Jato. Quem conversa com o Moro vê que ele está claramente inclinado a participar da eleição do ano que vem, disputando o Palácio do Planalto. Dizem que ele fala nisso como uma possibilidade de levar à frente a agenda de combate à corrupção, que praticamente acabou. Mas, se a gente dá uma de Freud, tem um quê de vaidade ali, uma razão psicológica de dar a volta por cima, uma certa vontade de voltar também aos holofotes que ele teve em outros momentos, por trás dessa decisão. O Moro só vai oficializar qualquer coisa em novembro, pelo menos foi isso que ele disse ao Podemos, partido no qual ele vai se filiar agora na semana que vem. Se Sérgio Moro vai ou não vai disputar a presidência, a gente vai saber já já. Nesse momento, o que a gente pode ter certeza é que a candidatura dele rouba uma fatia do eleitorado do Bolsonaro. Por que eu falo isso? Nesses 20% a 25% de intenções de voto que o Bolsonaro tem, certamente ainda tem uma fatia expressiva do voto lavajatista. O voto de pessoas que ainda acreditam, apesar das evidências, dos fatos, que o capitão faz diferente, que o Bolsonaro combate corrupção, de que o governo dele é um governo impoluto. Essas pessoas, no momento que o Moro sair candidato, tendem a votar nele. E aí, o jogo fica perigoso para o Bolsonaro. Vamos dizer que o Bolsonaro perca 5% desses 20% a 25%. Ele entraria numa faixa de 15% a 20%. 15% a 20%, numa disputa em que você já tem o Ciro com seus 12%, 13%, eventualmente o Moro, se crescer um pouco mais, também nesse patamar, começa a ficar confuso o cenário sobre quem iria para o segundo turno contra o Lula. A candidatura do Moro pode ser importante, não talvez para o Moro ganhar, mas para facilitar a ida de um candidato da terceira via para o segundo turno contra o Lula, tirando o Bolsonaro da disputa já no primeiro turno. É isso que várias pessoas da chamada terceira via, que estão disputando a chamada terceira via, ou seja, uma pessoa que não seja nem Lula nem Bolsonaro, estão apostando. Uma candidatura do Moro bagunça o jogo, enfraquece o Bolsonaro e pode dar trabalho para o Lula. Nem tanto se for o Moro, porque se o Moro for para o segundo turno contra o Lula, vai criar um clima de polarização semelhante em muitos aspectos à polarização que tem entre Bolsonaro e Lula. Mas se o que o Moro tirar do Bolsonaro, impedir o Bolsonaro de seguir para o segundo turno e fizer outro candidato ir para o segundo turno contra o Lula, um Ciro, um Dória, um Eduardo Leite, enfim, um Rodrigo Pacheco, vá lá, esse candidato pode dar bastante trabalho para o Lula. Porque muitas pesquisas mostram que se um candidato que não o Bolsonaro for para o segundo turno com Lula, teria mais chances do que o próprio Bolsonaro. Não são pesquisas quantitativas. Quando a gente vê os números mostram hoje esse cenário de pau a pau Lula-Bolsonaro, e realmente o Bolsonaro seria o que daria nos números mais trabalho para o Lula. Mas na análise qualitativa, ou seja, quando se pergunta para as pessoas quais são as características do candidato a presidente que elas querem votar, é uma característica que não é nem do PT, nem do Lula e nem do Bolsonaro. É um candidato que ainda não se apresentou, um candidato de centro. Não se apresentou, pelo menos, não de uma maneira viável. Por isso, essa notícia de que o Moro vai ser candidato está sempre na imprensa. Ainda que a gente não possa ignorar que muitos veículos possam repetir
um certo favoritismo, um certo favorecimento que davam ao Moro na cobertura da Lava Jato, na cobertura das eleições de 2022. O Moro sabe disso. O Moro gosta de holofote. Isso pode ser uma possibilidade a mais, um fator a mais para levar ele a se candidatar. Isso a gente vai saber já já, em novembro, que começa a semana que vem. Valeu!